Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17, onde a Palavra de Deus vai nos dizer: orai, orai sem cessar. Falando de oração, né? Jesus foi um homem estando aqui na terra, né, em forma corpórea, no corpo de homem, que nos ensinou muito a respeito da oração. Jesus era um homem de oração. Jesus gostava de buscar sempre um lugar para estar em oração, para estar em comunhão com o Pai. Eu quero convidar você a nós meditarmos em alguns versículos, né, falando da oração, da importância da oração e de como Jesus nos ensinou a estar em oração na presença de Deus. Jesus buscava esses momentos, né, de oração. Nós vamos ver no livro de São Marcos, no capítulo 6, o verso 45, né, logo que antecede ali a Jesus andar por cima das águas, Jesus então despede os discípulos, e ele diz aqui, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E no verso 46 ele diz, e tendo-os despedidos, foi para o monte para orar, porque ele queria ter esse momento de oração. Ele já mostrava para nós essa necessidade que nós temos que ter de estar com o Pai em oração. No livro de São Lucas, capítulo 5, e o verso 16, a Bíblia diz assim, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava, né? Então ele tinha esses momentos agradáveis e não vou dizer solitários, porque aí ele estava com o Pai. Não? Então, quando nós estamos com o nosso Pai, nós não estamos sozinhos, estamos em conversa com Ele, temos que ter esse momento de intimidade com Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que às vezes ele passava em vigília, orando, no livro de São Lucas, capítulo 6 e o verso 12, E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração, né? Ele também orava pelos seus discípulos, lá no livro de São João, vamos ver São João, capítulo 17, São João, capítulo 17, 8 e 9, Jesus diz, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E aqui ele diz, eu oro por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são meus. Então aqui Jesus orava por os seus discípulos, por aqueles que estavam com ele, e não somente por eles, mas Jesus já orava por nós também. Lá no livro de São João, capítulo 17, verso 20, eu não rogo somente por estes, somente pelos discípulos que andavam com eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus já estava orando também por nós, que agora cremos no seu nome, estamos na sua presença, recebemos ele como Salvador e principalmente como Senhor da nossa vida. Ele já orava por nós. Sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, nós devemos também orar como ele orava, considerando que ele, o Filho de Deus, imagina, o Filho de Deus sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, que somos fracos, pecadores, mortais, que nós somos, devemos sentir sim a necessidade de estar em constante oração ao Senhor, estar em constante oração, Mas há certas condições, as quais nós podemos esperar que Deus ouça as nossas orações, Nós vamos orar a Deus, vamos nos colocar na presença dele, sim, vamos nos colocar na presença dele, crendo, que ele vai ouvir as nossas orações, que as nossas orações vão ser atendidas, respondidas, E Deus pode responder de 3 maneiras a nossa oração. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer
Espere, espere, mas nós temos que estar dentro das condições que Deus espera que nós estejamos na presença dele. Se nós vamos no livro de São Mateus, no capítulo 7, 7 e 8, a palavra de Deus vai nos dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Né? Os que reconhecem a sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem que estar aberto para a influência do Espírito Santo, né? Porque do contrário, a bênção de Deus pode não ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção e do cuidado do pai. Né? Então a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós, o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Que fala da necessidade, daquilo que o filho está pedindo para o pai, aquilo que realmente ele está necessitando. Né? Então, pelo menos primeiro nós temos que reconhecer que nós temos essa necessidade de pedir ao Senhor, e sim buscar com fé, né? Buscar com fé. Livro de São Marcos, capítulo 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Crer. Jesus elogiou muitos que foram curados pela sua fé. Né? Nós vemos algumas pessoas na Bíblia foram curadas e Jesus falou: a tua fé te salvou. Para outros, Jesus falou: nunca vi tamanha fé. E muitas das vezes, e mesmo lá no barco, quando eles estavam, né, aí Jesus critica a falta de fé dos seus discípulos. Tiago ensinou que quando pedimos sem fé, seremos como as ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Diz lá São Tiago, capítulo 1 e o verso 6. De fato, a Bíblia é clara em nos ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Por isso também devemos orar com fé, colocando a nossa fé em ação, acreditando que realmente aquilo que nós pedimos, nós já temos recebido do Senhor. Isso é a importância de nós crermos, de nós acreditarmos e pedirmos com fé aquilo que nós necessitamos. Livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. E o verso 7, a palavra de Deus vai nos dizer, 15 e o verso 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Todas as dádivas são prometidas sobre a condição da obediência. Quem desobedece à lei tem a sua oração recusada pelo céu. Provérbio 28, 19. Provérbios 28 e 19. Provérbios 28 e 19, a palavra de Deus vai nos dizer: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos fartará de pobreza, né? Fartará de pobreza. 28, 9, perdão, eu li errado, 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Né? Então, se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor, Deus não ouve a nossa oração. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperam com Ele. Todos quanto lhe são obedientes podem impedir o cumprimento das suas promessas. Se nós obedecemos a palavra, se nós estamos inclusos dentro da palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra, estamos praticando a sua palavra, estamos guardando a sua palavra, então Deus agora nos dá essas bênçãos. Deuteronômio 28 vai dizer isso para nós. Se quando nós guardarmos a sua lei, guardarmos a sua palavra, nós vamos ser bem-aventurados, bem-aventurado ao entrar, bem-aventurado ao sair, bem-aventurado no nosso trabalho, no campo, na cidade, aonde nós estivermos.
O apóstolo João nos ensina lá em 1 João, capítulo 3, 22, aquilo que pedimos dele recebemos, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos, porque guardamos a sua palavra. Já falei, tenho falado isso antes e tenho sempre entrado nessa questão da oração, porque a oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração é o que nos deixa cada vez mais perto do Senhor. E uma das condições dentro dessa oração, Deus nos ensina lá na sua palavra, no livro de Marcos, 11, 25 em diante, quando ele nos ensina na oração modelo, e agora ele nos fala para nós orarmos a Deus e fala: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Mateus 6,12. Se esperamos que as nossas orações sejam atendidas, nós devemos perdoar aqueles que estão nos devendo na mesma medida que nós estamos esperando o perdão de Deus. Eu não sei qual é o tamanho da tua falha, mas nós todos somos pecadores, nós todos somos devedores e necessitamos das misericórdias do Senhor. Mas para nós alcançarmos as misericórdias do Senhor, nós também temos que liberar o perdão também, liberar o perdão. E segundo, ir pedindo tudo, segundo a vontade do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 26, 42. Livro de Mateus. Mateus 26, 42, a Bíblia vai nos dizer: E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. O próprio Jesus, agora ele ora ao Pai: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, isso que eu vou ter que passar, esta provação, esta luta, esta dor. Mas, Senhor, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade, E o apóstolo João nos ensina dizendo, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João capítulo 5 vai nos dizer. Somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para a nossa vida. Mas Deus, contudo, é tão bondoso que só atende o que ele sabe que é para o nosso benefício, que vai ser bom para nós. Muitas das vezes pedimos e aí não recebemos, porque Deus sabe que isso não vai ser bom para nossas vidas, Se o seu filho pede um pão, ele vai dar uma pedra, ou se o seu filho pede um peixe, vai dar uma serpente. Mas da mesma maneira, muitas das vezes nós não pedimos o pão, nós pedimos a pedra. Muitas das vezes nós não pedimos o peixe, nós pedimos a serpente. Nós vemos a nosso lar, na nossa casa, quando temos uma criança pequena em casa, e ele chega e ele vê uma faca, uma coisa perigosa, e ele pede para nós vamos dizer: não, filho, isso eu não posso dar para você. Assim é Deus, porque Deus nos conhece e sabe que muitas das coisas ele não pode dar nas nossas mãos, não pode ceder para as nossas vidas, porque isso vai ser mal para as nossas vidas e não bem. Mas nós temos que perseverar e não esmorecer. A perseverança na oração também é uma condição para que ela seja atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e na experiência. Paulo aconselhou perseverar na oração e vigiando com ações de graças. Ele fala isso aos Colossenses lá no capítulo 4 e o verso 2. E orar sempre em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo ou no fim de uma oração. Não é uma liturgia somente. É orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus e ao mesmo tempo em que cremos em suas promessas e descansamos em sua graça. Cristo mesmo declarou: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E o fim é de que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus. João 14, 13. Nós pedimos no nome de Jesus porque nós cremos sim que é Ele. É Ele que responde às nossas orações. Irmão, nós não tínhamos merecimento nenhum. Deus, olhando para nós, vê todos nós como pecadores. Mas mediante a graça de Jesus,
né? Agora temos salvação. Mediante a graça de Jesus, nós podemos agora ser feitos filhos de Deus. Por isso nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Como já mencionei, Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. Pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere. A resposta sempre será sim quando todas as condições forem preenchidas e o que pedirmos for o melhor para nós. A resposta será não, quando o que pedirmos não for o melhor para nós. Tiago escreveu: pedis e não recebeis, porque pedis mal para vossos próprios deleites, para esbanjar nos vossos prazeres. Deus é muito sábio e por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, se por seu amor infinito jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros, a resposta será: espere, quando Deus desejar provar a nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso desejo. Talvez ainda não seja a hora de recebermos o que pedimos, mas a bênção vai vir. Esteja fiel na presença do Senhor, fiel em oração, fiel com o teu propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor. Com certeza Deus tem o melhor para mim e para você. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus.